Vamos lá, irmãos. Abram suas Bíblias comigo, por favor. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas 17, a partir do verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém, amém. Pai, mais uma vez nós queremos te dar graças por esse dia, por essa semana, Senhor, maravilhosa que o Senhor nos deu. Não somente de saúde, de trabalho, mas também de um clima bom, onde as pessoas ficam até mais felizes, ó Pai. Obrigado pelo sol, obrigado também pela chuvinha que caiu, para molhar as plantas, para refrescar um pouco. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado pelos louvores que foram entoados aqui diante do Senhor. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite, que o Senhor também guarde aqueles que estão a passeio, aqueles que estão retornando para casa, principalmente no trânsito, Senhor Deus, que o Senhor possa guiá-los seguros e abençoados depois de um dia feliz na Tua presença, com os familiares, que eles possam chegar em casa sãos e salvos, ó Pai. Senhor Deus, obrigado também pela Tua palavra. Obrigado porque essa é a mensagem dessa noite. Nós devemos ser agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, ó Pai, nós somos gratos. E que possamos ter a atitude desse homem que se prostrou aos seus pés em adoração, porque ele foi não somente curado, mas ele foi salvo. Obrigado, Pai. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Você tem sido uma pessoa agradecida? Tem ou não? Não responde não, senão eu vou ficar te perguntando mais. Responde só para você. Você tem sido uma pessoa agradecida? A verdade é que na maioria das vezes nós esperamos muito que as pessoas nos agradeçam, não é verdade? Nós esperamos que as pessoas nos cumprimentem, que as pessoas nos agradeçam por algo de bom que nós fizemos. Por exemplo, deixa alguém passar na fila. Você está na fila do mercado, do banco, e aí você olha, tem lá uma senhorinha, um senhorzinho, ou alguém mais debilitado que você, que não goza tão de boa saúde quanto você, e você deixa passar, fala: não, vai primeiro. Aí você fica ali. Não vai agradecer? Não vai falar nem um obrigado, nem um thank you, nada? A gente fica esperando isso. Abre a porta para alguém. Essa é boa. Deixa alguém passar na sua frente no trânsito. Quem que não esperou a buzinadinha? Pé, pé, valeu. Daí você fala: ah lá, ó, cavalo, passou na minha frente. Né? A verdade é essa. Né? Passou na minha frente, atravessou. Por quê? Porque nós somos assim mesmo. Nós esperamos que os outros sejam gentis com a gente, e nem sempre a gente é gentil também de volta. Ou nem sempre a gente é agradecido de volta. Mas e quando alguém nos faz uma gentileza, será que nós somos agradecidos? Realmente agradecidos? Ontem lá em casa a gente teve não diria uma discussão, mas uma discussão séria. Não, foi uma discussão muito séria, com uma criança de 7 e outra de 4. 5. A discussão foi séria. Porque assim, na casa da avó, parece que pode tudo.
né? Inclusive fazer a avó de besta. Então, assim, tudo que eu quero, a avó dá, tudo que eu quero, a avó dá. E eu falei assim, olha, vocês precisam aprender a pedir obrigado, a pedir por favor. Você só chega e fala, eu quero, e a avó sai fazendo. Não é assim que funciona. E chamei os pais também, falei, vocês não ensinam, não? Ué, claro que a gente ensina, mas eles que não aprendem. É verdade, é verdade. Claro que eu falei brincando, eu sei que eles ensinam, eu convivo com eles. Mas a gente tem que estar lembrando as crianças disso, a gente tem que estar lembrando a gente disso. Aí esses cavalos aí, ó. Pede por favor e fala obrigado. Fala mesmo? Olha lá, aquele lá de trás até vermelhou. Fala mesmo? Então tá bom, depois na conversa. Mas é verdade, a gente tem que estar lembrando e tem que lembrar a gente a todo momento que a gente tem que ser agradecido, que a gente tem que pedir por favor, não é verdade? Porque senão, gente, fica difícil a convivência. E eu chamei atenção para isso lá em casa. Falei, peraí, que negócio é esse? A avó tem que parar de comer, tem que parar tudo, está fazendo porque vocês querem na hora que vocês querem. E a gente é assim com Deus. Senhor, para tudo, porque eu quero agora. Né? Muitas vezes a gente é assim. Mas voltando aqui para o nosso contexto, o texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender, na verdade, várias coisas. Mas o que mais chama a atenção é claro, a salvação desse homem, mas a atitude que ele teve por ser salvo. A atitude que ele teve de voltar e agradecer a Deus. E notem, uma coisa interessantíssima, Jesus só falou, vai se apresentar. Vai se apresentar aos sacerdotes. Jesus não tocou, Jesus não falou, seja curado, não falou nada. Vai se apresentar, eles simplesmente foram. E no meio do caminho, antes de chegar, eles saíram daqui doentes, no meio do caminho eles foram curados. Aí, os outros 9, rapidamente, um só voltou para agradecer. Essa é a atitude que eu quero ressaltar essa noite, ok? Essa noite, né? Como se eu pudesse chamar de noite. 7 horas da noite, o sol ainda está raiando lá fora, mas essa tarde, vamos lá, essa tarde, ok? Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto, que me chamou a atenção e tem me chamado a atenção, é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus é inclusivo, Neuza. Né? Jesus é inclusivo. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele exige de nós é fé. Amém? Isso ele exige de nós, é fé. Mas ele não diz, eu quero esse ou aquele outro somente porque, só porque eu quero. Não, ele exige que tenhamos fé. Então ele não faz acepção de pessoas nesse sentido, ok? Então, nós vemos que nos tempos de Jesus, ok? Nós vimos aqui dos versos de 11 a 13, que ele estava a caminho de Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. Então, naquele tempo, eu já falei sobre isso, já falei sobre a lepra antes, pastor Kleber já falou sobre isso pregando já, pastor Joaquim já falou sobre isso, mas eu quero lembrar. Naqueles tempos, a pessoa que contraía a lepra, ela era considerada impura. Ela não podia mais viver com a sua família. Por quê? Primeiro, porque a lepra é uma doença contagiosa. Segundo, porque a lepra, a pele fica na carne viva, aquilo fede, aquilo cheira mal, aquilo dói. Então, vocês imaginam uma pessoa com lepra. Além de estar doente, além de estar se sentindo mal com a doença, ainda se sente excluído. Por quê? Porque eles têm que viver num vilarejo. Só os leprosos vão para lá. E eles não podem sair de lá, eles não podem se reunir com a família, eles não podem ter comida com a família, não podem passear com a família, não podem ver ninguém, abraçar ninguém, beijar ninguém e nem receber carinho de ninguém. Então eles são excluídos, totalmente excluídos. E aí é que eu digo que o Senhor Jesus é inclusivo, porque até esses ele inclui. Por quê? Porque ele me incluiu e te incluiu também, mesmo como a gente era, impuro, podre, excluído, mas ele nos incluiu no seu reino. Amém? Então, essas pessoas, eles tinham que ficar separados da sociedade, ok? Aqueles homens, com certeza, eles ouviram falar de Jesus e dos milagres que Jesus estava operando, e em todos os lugares que ele passava. Então, eles
não olharam para Jesus ou não clamaram a Jesus como apenas uma pessoa que estava ali andando e que poderia fazer algo para eles. Não, eles sabiam exatamente quem Jesus era. Assim como a mulher do fluxo de sangue sabia quem Jesus era, assim como Zaqueu sabia quem Jesus era, assim como todos os encontros que nós já falamos até agora, eles sabiam exatamente com quem eles estavam falando. Tanto que eles chamam Jesus de mestre. Mestre. Jesus, mestre. Eles sabiam com quem eles estavam falando, ok? Tende piedade de nós. Quando você passa por um momento de dificuldade, quando nós passamos por momentos de dificuldade, essa deve ser a nossa atitude. Irmos aos pés de Jesus, clamarmos ao Senhor Jesus, dizer: Senhor Jesus, Mestre, Senhor, Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, me ajuda, me socorre, porque só Ele pode. O que nós não podemos fazer, como a própria palavra de Deus diz, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Assim como é impossível você ter salvação por você mesmo, para Deus é possível, tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para que pudéssemos ser salvos. O que para esses homens parecia impossível, para aquela comunidade parecia impossível, o homem ser curado da lepra assim, para o Senhor Jesus, Ele não precisou tocar, não precisou sequer falar uma palavra. Eles foram curados. Os 10 homens vieram a Jesus, e nós sabemos que dos 10, um era samaritano, ou seja, estrangeiros. Está aí, o Senhor Jesus não quer saber disso. O Senhor Jesus não quer saber se não curou só judeu, o Senhor Jesus não curou, na verdade Ele nem curou, né? Tem alguma história bíblica aí, será que eu estou me esquecendo? Tem alguma história bíblica onde o Senhor Jesus curou um fariseu? Curou um mestre da lei, que estava doente? Tem alguma história aí, pastor Kleber? Que eu me lembre, não. Então, na verdade, ele, né? Não é para isso, como alguns pensam. Ah, não, o negócio é ser religioso. O negócio é ficar firme aqui, que o Senhor Jesus vai olhar para mim assim. Não é assim que o Senhor Jesus olha para nós. Na verdade, Ele olha a nossa necessidade e Ele olha a nossa fé. Eu estou falando de fé e não de religiosidade. Eu estou falando de adoração, não de palavras vãs. Estou falando de oração, de comunhão, de relacionamento com o Senhor. E não de prática religiosa, ok? Então, nós podemos também fazer um contraste do clamor desses homens com a nossa vida de oração, por exemplo. Nós temos muito o que aprender com esse clamor, porque não deixou de ser uma oração. Foi uma oração rápida, específica, straight to the point, como dizem os ingleses. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Senhor, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Eles foram específicos, eles foram a pessoa certa, com o pedido certo, no momento certo, que é a hora que ele estava passando. Ok? Então eles foram direto ao ponto. E quando nós fazemos um contraste do clamor desses homens com a nossa vida de oração, nós vemos que esses homens se aproximaram. Aliás, eles não se aproximaram, eles ficaram ao longe. Eles ficaram distantes, porque eles não podiam se aproximar, na verdade, segundo a lei, eles não podiam se aproximar, ok? Mas eles não se calaram. Assim como muitas vezes parece que nós estamos longe, parece que nós não conseguimos nos aproximar, parece que Deus não está ouvindo, mas mesmo quando você estiver nessa situação, mesmo quando você estiver desanimado, mesmo quando você estiver talvez se sentindo isolado, preso, rejeitado, de longe, eu queria te encorajar, não se cale, não se cale. Ore mais, e ore mais um pouco, clame mais um pouco, porque o Senhor Jesus, Ele nos ouve, clame mais um pouco. Clamaram porque reconheceram a situação em que eles se encontravam. Por isso que eu quero fazer aqui esse paralelo entre o clamor desses homens e o nosso clamor. Algumas vezes você já se perguntou, eu já me perguntei, por que eu não consigo orar?
Por que eu não estou conseguindo orar? Por quê? Justamente porque muitas vezes parece que nós perdemos o senso de quem nós realmente somos. Parece que muitas vezes nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos. Parece que muitas vezes nós olhamos mais para os nossos problemas do que para o nosso Deus. Muitas vezes nós olhamos para nossas circunstâncias e dizemos assim, isso é impossível. Mas nós esquecemos do Deus do impossível. Muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas e dizemos, nem Jesus na causa. Como se existisse causa perdida para Jesus. Sabe? Por isso que muitas vezes nós não conseguimos orar. E também porque nós perdemos o senso de quem nós somos perante o Deus Todo-Poderoso. Ou da nossa situação, ou da nossa vida espiritual. Muitas vezes, eu sei, e é verdade, que muitas vezes nós dizemos assim, eu não estou conseguindo orar, por quê? Porque parece que nós estamos distantes, ou seja, a nossa vida espiritual está separada. Pode ser, pastor Kleber, mas eu diria, eu não quero usar aqui uma palavra, está pacata demais. Né? Porque parece que é assim, quando as coisas vão bem, nós até agradecemos, né? Obrigado, Senhor, obrigado por tudo vai bem, se melhorar estraga. Outro dia eu falei com alguém, quem que foi, gente? Agora eu não me lembro quem foi. Foi o João, o João. O João é um barato, trabalhar com o Adriano. O João, falei, e aí, João, como é que você está? Ih, rapaz, estou bom demais. Falei, é mesmo, acordei 4 horas da manhã hoje. Falei, para quê? Só para rir. Só para rir. Falei, ai, que é mesmo, de tão bom que tá as coisas. Depois ele falou assim, e depois eu dormi e acordei 5 horas de novo. Falei, para quê? Para contar o dinheiro. Falei, ai, que beleza, então tá tudo bem mesmo, né? E é verdade, parece que quando as coisas vão bem, a gente fica mesmo assim nessa coisa, olha, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e é tudo graças a Deus mesmo, que bom isso. Mas parece que quando as coisas vão bem por um período muito prolongado, parece que tem que acontecer algo para puxar a rédea da gente, porque senão a gente fica sem vergonha mesmo, né? A gente fica mesmo, opa, peraí. E aí a gente perde da noção, ou a gente perde a noção do quão espiritualmente distante de Deus nós estamos. Porque aí o nosso foco muda. Então cuidado, nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, ok? Então esses homens, eles tinham exatamente a plena consciência de suas condições. É assim que nós temos que agir também. Nós temos que ter consciência da nossa condição. Independentemente da situação financeira, física, emocional que você esteja, nós temos que ter consciência da nossa condição espiritual. Ok? A verdade é que, quando nós não entendemos isso, as nossas orações, elas se tornam vazias, repetitivas e sem propósito. Não é? Você já orou? E depois, quando você terminou de orar, você falou assim, que oração que foi essa, hein? Senhor Jesus, eu, se fosse o Senhor, não aceitava não. Já orou assim? Já pensou assim? Ainda bem que Ele não pensa como nós, ainda bem que Ele não é ruim como nós somos, né? Ele, pelo contrário, é todo misericordioso. Mas quando for assim, então, nós podemos também pedir, Senhor, ensina-me a orar, então. Ensina-me a orar. Na verdade, Ele já ensinou, né? Ele já ensinou. Mateus, capítulo 6, né? Falando lá no Sermão do Monte, Ele ensinou como orar. Mas tudo bem, mesmo Ele ensinando, depois mais para frente, os discípulos pediram de novo, Senhor, ensina-me a orar, ensina a gente a orar. E Ele orou de novo, ensinou de novo, não tem problema. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que primeiro Jesus não faz esse tipo de acepção que nós fazemos das pessoas. Depois, que o Senhor Jesus, Ele requer de nós obediência. Ele requer de nós obediência. Nesse contexto todo, os leprosos que haviam sido expulsos das suas comunidades, caso fossem curados, eles então iam se apresentar aos sacerdotes.
E aí o sacerdote ia averiguar. Sei lá o que ele fazia, se ele só olhava de longe, ou se ele ia pegar, olhar por baixo da roupa, como é que era o negócio. Ou se ficava nu na frente do sacerdote, ficava por ali, como é que era. Mas o sacerdote tinha que dar um atestado de pureza, certo? Para que eles pudessem voltar para a comunidade. Então, o Senhor Jesus, ele fala exatamente isso. Por quê? Porque ele conhecia as leis, e ele não só conhecia as leis, mas ele respeitava e também cumpria as leis. Ok? Então, sabendo disso, e já sabendo que a partir do momento que eles virassem as costas e saíssem por ali, já iam ser curados, ele já mandou logo. Olha só, olha como é interessante, gente. Né? Ele poderia ter falado, faz o seguinte, por favor, eu estou aqui imaginando. Você gosta de imaginar? Eu gosto de imaginar as passagens bíblicas. Eu imagino Paulo brabo, eu imagino Paulo chorando, eu imagino Paulo na prisão, eu imagino Paulo dando chapuletado, depois passando a pomadinha, eu imagino Jesus também. Então eu fico imaginando assim, como é que seria se fosse diferente? Jesus, faz uma fila aqui, meu filho, entra um atrás do outro. Vamos, vem, um por um. Jesus toca, curou. Jesus toca, curou. Jesus toca, curou. 9, 10, pronto, pode ir embora para casa. Poderia ter feito assim, não? Ou, tá bom, vamos fazer uma roda, pega na mãozinha todo mundo, vamos fazer uma oração, está todo mundo curado. Poderia ou não? Poderia ter feito. Mas é por quê? Porque a gente pensa com a nossa mente limitada. Porque a gente pensa, ou o Senhor Jesus poderia ter falado, fica aqui todo mundo na minha frente, olha um para cada um deles, você está curado, você está curado, você está curado, você está curado. Ou fala de uma vez só, os 6, 10 estão tudo curados, pode ir para casa. Dispensa todo mundo. Mas não foi assim que ele fez. E eu acho isso interessantíssimo, porque ele usa do seu poder extraordinário de maneiras diferentes. Às vezes na quietude, às vezes no escuro, às vezes num quarto fechado, às vezes no meio da multidão, às vezes só com algumas pessoas, às vezes com 10 pessoas. Mas o importante aqui é que tudo isso ele faz para a glória dele mesmo. Para que seja manifestado o seu poder, para que o seu nome seja conhecido cada vez mais, ok? E então ele faz isso, ele somente diz, ao vê-los, verso 14, ao vê-los, ele diz, ao vê-los, eles gritaram, ele olhou e disse, pode ir se apresentar, vai se apresentar ao sacerdote. Imagina isso, gente. Esse é o Jesus que eu e você servimos, todo poderoso, não precisa falar, não precisa tocar, nada disso, ele simplesmente manda e a gente obedece. Eles imediatamente obedeceram. Vão, mostra-se aos sacerdotes. Ele apenas ordenou, e ele ordenou, ele não disse assim, por favor, será que você poderia ir lá se mostrar aos sacerdotes? Dá para você voltar lá para o vilarejo? Não, ele falou, vai, vão, mostre-se aos sacerdotes. Completamente diferente do que ele fez em Lucas 5,12, quando nós vimos aquele homem leproso. Ele o tocou. Eles simplesmente obedeceram e foram. E enquanto eles iam, foram purificados. Vocês acham que esses homens tiveram fé? Todos os 10. Os 10 homens tiveram fé? Sim ou não? Vocês estão divididos. Todos os 10 homens tiveram fé? Sim, todos os 10. A Bíblia diz que os 10 clamaram. Os 10 sabiam quem era Jesus. E os 10 clamaram e os 10 foram. Então os 10 tiveram fé, os 10 obedeceram. E por isso que eu quero chamar a atenção aqui para a nossa situação muitas vezes, para a nossa vida espiritual. Porque apesar de sermos salvos, apesar de termos sido curados nesse sentido, nós somos, como é que diz os ingleses? We take it for granted. O que significa isso em português? Nós ficamos orgulhosos. Fazemos pouco caso. A portuguesa está ensinando a gente a falar o português do Brasil. Muito obrigado mesmo. Nós fazemos pouco caso. Exatamente, fazemos pouco caso. Já estamos salvos mesmo, já curou, já sarou, está tudo bem. Né? Então,
Jesus, ele requer de nós, ele quer que nós tenhamos fé, mas ele quer também que sejamos obedientes. Mesmo quando não conseguimos ver com os nossos olhos os sinais, mesmo quando ainda não sentimos, mesmo quando não tocamos, ele diz apenas: tenha fé, creia, obedeça, faça o que eu mando. Um dia, alguém disse assim para mim: e se você tiver errado? E se não tiver Jesus nenhum? E se essa coisa de cristianismo for balela? Eu disse: bom, se isso tudo for mentira, eu não perdi nada. Se isso tudo for mentira, eu não perdi nada. Ah, mas você deixou de aproveitar a vida. Eu falei: de jeito nenhum. Eu aproveito a vida da minha maneira, não da sua. Eu aproveito a vida da minha maneira, não da sua. Se for mentira, eu não perdi nada. E se for verdade, o lucro é todo meu, não é? Agora, no seu caso, se for verdade, inferno, amigo. Inferno. Regalou uns olhos desse tamanho para mim, assim. Ah, mas como assim? Eu falei: para mim, se for verdade e eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. E para mim, se for verdade, se for mentira e eu morrer hoje, fez diferença nenhuma. Para você, se for verdade e você morrer hoje, inferno. Para você, se for mentira e você morrer hoje, você viveu uma vida desgraçada. Sem crer, sem ter fé, sem princípios, na promiscuidade, na prostituição, no alcoolismo, na droga. Segue a lista. Ele olhou para mim assim. Então, irmãos, nós simplesmente temos que obedecer. E é pela fé que essa obediência vem. E aí, Jesus, além de não fazer acepção, além de requer de nós obediência, Ele também quer que sejamos agradecidos. Ele quer que sejamos agradecidos. E aí eu te pergunto novamente: quão agradecido você tem sido? Nós vivemos nesse mundo, ou nessa época, ou nessa era de imediatismo, né? Nós pedimos uma comida, por exemplo, vai no McDonald's, vamos falar dessa marca, né? Vai no McDonald's, que é famosa por ser fast food, né? Se demorar mais que 5 minutos para sair sua ordem, o que você faz? Reclama. Oxe, 5 minutos e 35, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não é mesmo? A sua internet tem 200 mega de velocidade. Você clicou, pá, se o site não fizer plup, se demorou 1, 2, nossa, olha que carroça. Não está funcionando, né? Não vai, o arquivo não vai. É assim, porque nós vivemos num mundo imediatista. Pai, eu quero um iPhone 19. Minha filha, quando sair o pai dá, porque nós estamos ainda no 12. Não, mas eu quero 19. É assim. Pai, eu quero, qual que é o Air Jordan? Até eu que sou mais bobinho. Pai, eu quero um Air Jordan. Tênis, que isso, Patrícia, que mundo você está vivendo, Patrícia? Ainda não te pediram um Air Jordan? Ah, vou falar com a Maressa. Já ela vai pedir, fica tranquilo. Pai, eu quero um Air Jordan Vintage, que é o mais caro, o lazarento, né? Mas, filho, dá para ser o mês que vem? Porque esse mês, papai, mamãe, nós temos outras prioridades. Não, dá não. Ontem lá em casa, no meio dessa discussão, tinha uma lá que queria açaí. Quero açaí. É assim, tá? Quero açaí. Eu falei: ô, misericórdia, dá para você esperar 2 minutos? Você acabou de comer, nós ainda estamos comendo, dá para você esperar todo mundo comer? Não.
Não dá. Falei, pois você vai esperar. Vai esperar. Vai ter que aprender a esperar. Quero açaí. É assim, do jeito que eu estou fazendo. Quero açaí. Eu quero açaí. Pela cozinha, assim, ó. Quero açaí. Vovó, quero açaí. Desse jeito. Porque não sabe esperar. E é assim que nós somos. Igualzinho. Cada um com o seu. Quero açaí. Né? Mas nós somos assim. Né? E nós somos muitas vezes também, por favor, não me entendam mal, que eu só estou dando exemplos práticos para que a gente possa assimilar essas coisas, né? Por exemplo, você quer um monitor, esse aqui tem quanto? 32 polegadas? Hã? 27, 25, 27? 27 polegadas. Aí eu comprei um monitor de 27 polegadas. Olha que lindo. 2 semanas, está pequeno. Né? Vou querer. E a televisão de 75 está pequena já. Está pequena. Mas é assim. Aí eu compro um carro novo. Um quê? O que você falou? Uma Bíblia? A Bíblia você só compra uma vez na vida. Fala, não, essa aqui tá boa ainda. Tá velhinha, tem 20 anos, mas tá boa ainda. Não, lá em casa tem os irmãos que dão de presente, aí a gente vai comprando, lá em casa tem uma coleção. Mas, vamos lá, comprou um carro novo. Daqui 6 meses, você começa a olhar, fala assim, se bem que não era bem esse que eu estava querendo. Acho que eu estou pensando em trocar já. Né, Edmar? Né? Ou então compra no mesmo dia vende o carro. Gostei desse carro. Nossa, que carro bonito. Vamos lá buscar comigo? Vamos. Comprou o carro no outro dia. E aí, como é que está o carro? Vendi. Falei, como assim? Por quê? Porque nós somos imediatistas. Só estou dando esses exemplos assim. Mas Jesus, Ele quer que nós sejamos agradecidos por tudo que nós temos. Tudo bem que talvez nós não tenhamos tudo que nós queremos, mas nós temos tudo que precisamos, ou não? Nós temos tudo que precisamos. Algum dia já faltou travesseirinho para você dormir? Algum dia já faltou que seja um feijão enlatado na despensa para você comer? Algum dia já faltou um cobertorzinho para você se cobrir? Não faltou. E não vai faltar. Porque o Senhor é fiel. E se faltar, vai ter um propósito nisso, pode ter certeza. Então, a gente passa por dificuldades, a gente passa por essas coisas, mas, gente, Ele não nos abandona. E Ele só quer de mim e de você essas 2 coisinhas. Fé, aliás, 3 coisinhas. Fé, obediência e que sejamos agradecidos. Nós precisamos ser agradecidos. Notem comigo alguns aspectos nesses homens que se assemelhavam. Eu já estou partindo para o final, tá bom? Não dorme ainda não, espera aí. Eu já estou partindo para o final, falta só 35 minutos. Vamos lá. Olha, alguns aspectos que se assemelharam nesses homens. Primeiro, todos estavam afetados por uma terrível doença. Segundo, todos estavam decididos a fazer algo a respeito. Todos estavam decididos a fazer algo a respeito. Todos tinham ouvido sobre Jesus e eles criam que Ele poderia curá-los, ou pelo menos teria piedade deles. Todos apelaram para Jesus, reconhecendo como mestre. Todos obedeceram ao comando de Cristo quando Ele disse, vão e apresentem-se. Eles foram. Todos foram curados. E aqui termina a semelhança, porque somente um voltou para adorá-lo e agradecer pelo que ele tinha feito. Então, está vendo? É assim que nós somos. Nós nos assemelhamos em muitas coisas. Mas e quando nós falamos de agradecimento? Quando nós falamos de adoração? Quando nós falamos de prostrar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Até pelas coisas ruins. É difícil, eu sei que é. Mas lembra quando nós temos falado, quando eu fiz a série em Tiago, tudo que o crente passa tem que ter caráter pedagógico para nós temos que aprender algo com isso. Até nas coisas ruins. Apenas um voltou, verso 15, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu.
Vejamos juntos o verso 19. O que foi que Jesus disse? Depois de argumentar com ele, fala: cadê os outros? Só você? Não foram todos os 10 salvos? Cadê esse povo ingrato? Cadê? Que não voltaram? Não foram eles também curados igual você? E aí olha o que ele disse, 19. Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Notem que agora ele mudou a frase. Alguns dias atrás nós vimos: a sua fé o curou. Agora ele diz: a sua fé o salvou. Jesus, ele não quer apenas que nós saibamos, que nós temos consciência de quem ele é. Jesus, ele não quer apenas que nós o obedeçamos. Jesus, ele quer que nós o adoremos. Ele exige isso de nós. Ele não só requer de nós uma consciência de quem nós somos, mas ele quer de nós uma consciência de quem ele é. E quando nós temos a consciência de quem ele é, não existe outra atitude da nossa parte a não ser nos prostrar aos seus pés e adorá-lo. Mas não pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. O Cristo, o Salvador. Jesus, ele não cura só as enfermidades do corpo, as feridas do corpo, mas Jesus também ele cura as enfermidades da nossa alma. Jesus, ele não tem poder apenas para nos libertar das feridas, ele tem poder para nos libertar das garras do diabo. E ele já fez isso. Amém? Porque uma vez longe de Cristo, éramos escravos do diabo. Mas agora, com Cristo, salvos em Cristo Jesus, somos nova criação, somos filhos de Deus, somos enxertados na videira, somos salvos, abençoados e não mais merecemos a morte. Somos livres das garras de Satanás. Somos livres. Assim como Pedro fez em seu sermão relatado em Atos capítulo 4, verso 12, eu gostaria de repetir para vocês: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro nome ou nenhum outro lugar. Para quem que é que nós devemos ir, gente? A Cristo. E nós, muitas vezes, somos cabeção. Nós não vamos. Nós ficamos reclamando, nós ficamos murmurando, nós ficamos esbravejando. Quando o Senhor requer de nós fé, obediência e gratidão. Sejamos agradecidos, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, primeiro de tudo, para que nós pudéssemos ter salvação. Sejamos agradecidos pela graça de Deus demonstrada ali, em nosso favor. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele com corações quebrantados, verdadeiramente, arrependidos de nossos pecados, agradecidos pela sua misericórdia. Quantas vezes nós temos feito isso? Coração quebrantado, arrependidos de nossos pecados. Ou você acha que é só no dia que você foi salvo? Obrigado, Senhor, estou arrependido, glória a Deus, amém. É só esse dia? Não. Todos os dias, todos os dias. Coração quebrantado, arrependido do pecado e agradecidos pela sua misericórdia. E para encerrar, eu gostaria de citar aqui um trecho de um livro que diz o seguinte: acima de tudo, supliquemos por um senso mais profundo da nossa própria pecaminosidade, culpa e falta de merecimento. Eis o verdadeiro segredo de um espírito de gratidão. Aquele que, diariamente, percebe a sua dívida para com a graça divina e lembra que,
na realidade, não merece nada, exceto o inferno. Aquele que tem essa consciência estará todos os dias bendizendo e adorando a Deus. A gratidão é uma flor que nunca vicejara de qualquer outro caule, exceto da raiz da própria humildade. Amém? Que nós possamos ter esse tipo de coração. Diariamente, percebe a dívida, a nossa dívida para com a graça divina. Esse aqui é um trecho, mais um trecho, na verdade, do livro Meditações no Evangelho de Lucas, do J.C. Ryle. Um livro fantástico, que tem me abençoado tanto nos meus estudos. Isso aqui é só uma meditação, não é um comentário, não é nada, é uma meditação no texto, só. Uma coisinha de meia página, mas fantástico. Então, que nós possamos ter esse despertar na nossa mente, que nós precisamos todos os dias ter esse momento de gratidão, de súplica, sim, por que não? Com certeza, de súplica, mas também de agradecimento, de gratidão, primeiro de tudo, pela graça de Deus nas nossas vidas, e por tudo que Ele tem feito, e que o nome dEle seja sempre glorificado. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor, então.